sei se você sabe, mas em 1949, um dos gigantes do futebol inglês, o Arsenal, esteve no Brasil para uma sequência de amistosos no Rio de Janeiro e em São Paulo, vindo a obter 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E se tu quiseres saber tudo sobre essa incrível excursão dos Gunners em terras brasileiras, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 amigos londrinos, porque Arsenal tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Fundado em Londres no dia 1º de outubro de 1886, o Arsenal é o terceiro maior vencedor do campeonato inglês, com 13 títulos, mesmo não vencendo desde 2004. Entretanto, quando o assunto é Copa da Inglaterra, ninguém tem mais títulos que o Arsenal. São 14 taças, sendo a última em 2020. O ponto alto do time londrino, dentro do contexto do futebol europeu, foi a conquista da Recopa Europeia, em 1994, após vitória sobre os italianos do Parma, valendo menção também para 1970, quando o Arsenal foi campeão da extinta e curiosa Taça das Cidades com Feiras, após vencer nas finais os belgas do Anderlecht. Em 2006, quase o Arsenal conquistava sua primeira Liga dos Campeões da Europa, mas a equipe acabou caindo na final diante do Barcelona, sem falar dos 2 vice-campeonatos da Liga Europa, em 2000 quando perdeu para os turcos do Galatasaray e em 2019 quando perdeu para o conterrâneo Chelsea. O Arsenal, que chegaria ao Brasil em 1949, um ano antes, havia conquistado seu 6º título do campeonato inglês. E no ano seguinte, venceria sua 3ª Copa da Inglaterra. Um ano antes da vinda do Arsenal, outro time inglês havia excursionado pelo Brasil, o Southampton. E claro que neste canal tem um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o link no final do vídeo para que tu possas conferir. A estreia do Arsenal em terras brasileiras aconteceu no dia 15 de maio de 1949, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense do treinador Ondino Vieira, e o time inglês, treinado pelo técnico Tom Whittaker, venceu o tricolor carioca pelo placar de 5-1. Gols de Orlando Pingo de Ouro aos 29 do segundo tempo, a favor do Fluminense, enquanto que os gols do Arsenal foram marcados por Don Hopper aos 18 do primeiro tempo e Doug Lishman aos 18, aos 23, aos 33 e aos 42 minutos, todos na etapa final. O Fluminense entrou em campo com Castilho no gol, Píndaro e Lourenço na defesa, Pé de Valsa, Índio e Mário no meio campo, Santo Cristo, Carlyle, Silas, Orlando Pingo de Ouro e Rodrigues no ataque. Já o time britânico atuou com o goleiro George Swindon, os defensores Wally Burns e Lyle Smith, os meias Archibald Macaulay, Ray Daniel e Alec Forbes, e os atacantes Ian McPherson, Jimmy Logg, Don Hopper, Doug Lishman e Thomas Valence. O segundo compromisso dos Gunners seria no dia 18 de maio, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, diante do Palmeiras, do treinador Ventura Cambon, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Canhotinho aos 16 minutos do segundo tempo, a favor do Palmeiras, e Jim Logg aos 37, ainda na primeira etapa, a favor do Arsenal. O Palmeiras entrou em campo com o goleiro Peter, os defensores Turcão e Sarno, os meias mexicano Valdemar Fiume e Manduco, e os atacantes Rosinha, Harry, Bóvio, Canhotinho e Lima. Já o Arsenal jogaria com o mesmo time que venceu o Fluminense 3 dias antes. O terceiro jogo seria no dia 22 de maio, novamente em São Paulo, no estádio do Pacaembu, desta vez contra o Corinthians, do treinador Gentil Cardoso, e o time inglês venceu o Timão pelo placar de 2-0. Gols de Doug Lishman aos 10 e Thomas Valence aos 19, ambos do segundo tempo. O Corinthians veio a campo com Bino no gol, Bela Coça e Rubens na defesa, Hélio, Touguinho e Belfari no meio campo, Cláudio, Edélcio, Baltazar, Nenê e Noronha no ataque. Por sua vez, o Arsenal viria com apenas uma alteração em relação à equipe que empatou com o Palmeiras. No ataque, Reg Lewis seria o titular na vaga de Ian McPherson. Dia 25 de maio, e o Arsenal estava mais uma vez no Rio de Janeiro e no estádio de São Januário, dessa vez para duelar diante do Vasco da Gama, do treinador Flávio Costa. E o time cruz-maltino venceu o Arsenal pelo placar de 1-0, gol de Nestor aos 33 minutos da etapa final. O Vasco da Gama atuou com o goleiro Barbosa,
os defensores Augusto e Sampaio, os meias Eli do Amparo, Danilo e Jorge, e com os atacantes Nestor, Maneca, Ademir de Menezes, Ipojucan e Tuta. Já o Arsenal viria com duas modificações no ataque em relação ao time que venceu o Corinthians. Ian McPherson voltaria à titularidade na vaga de Reg Lewis e Ronnie Hook seria titular na vaga de Don Hopper. O quinto jogo desta excursão seria no dia 29 de maio, mais uma vez no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, desta vez diante do Flamengo, do treinador Canella, e o time rubro-negro venceu o Arsenal pelo placar de 3-1. Gols de Jair Rosa Pinto aos 8 do primeiro tempo e aos 8 do segundo, e Durval aos 35 minutos também na etapa final, a favor do Flamengo, enquanto que o único gol inglês foi anotado por Peter Goring a 1 minuto do primeiro tempo. O Flamengo jogou com Garcia no gol, Juvenal e Job na defesa, Biguá, Bria e Beto no meio-campo, Luizinho, Durval, Gringo, Jair Rosa Pinto e Esquerdinha no ataque. Em relação ao time que havia perdido para o Vasco, o Arsenal viria com apenas uma modificação no ataque. Peter Goring seria titular na vaga de Ronnie Hook. Dia 1º de junho, e jogo no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, do treinador Zezé Moreira, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Braguinha aos 24 e Geninho aos 33, ambos do segundo tempo, a favor do Botafogo, enquanto que a favor do Arsenal marcou Reg Lewis aos 7 do primeiro tempo e aos 28 do segundo. O Botafogo veio a campo com o goleiro Osvaldo, os defensores Nilton Santos e Gerson, os meias Rubinho, Ávila e Juvenal, e com os atacantes Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha. O Arsenal viria com 4 modificações em relação ao time que havia perdido para o Flamengo. Na defesa, Laurie Scott seria titular na vaga de Lionel Smith. No meio-campo, Alf Fields entraria na vaga de Ray Daniel. E no ataque, Reg Lewis e Don Hopper voltariam à titularidade nas vagas de Jimmy Logg e Peter Goring. O último jogo nessa excursão ao Brasil seria no dia 4 de junho de 1949, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, contra o São Paulo do treinador Vicente Feola, e o tricolor paulista venceu o Arsenal pelo placar de 1-0, gol de Teixeirinha, aos 26 minutos da etapa final. O São Paulo jogou com Bertolucci no gol, Savério e Mauro na defesa, Bauer, Rui e Noronha no meio-campo, Friaça, Ponce de Leon, Leônidas da Silva, Remo e Teixeirinha no ataque. Em relação ao time que havia empatado com o Botafogo, o Arsenal viria com algumas modificações. Na defesa, Joey Wade entraria na vaga de Laurie Scott, o meia Archibald Macaulay seria adiantado para o ataque na vaga do atacante Doug Lishman, entrando Arthur Shaw em seu lugar, e ainda no ataque, Ian McPherson e Thomas Velas seriam sacados, entrando em seus lugares Peter Goring e Bryn Jones. 2 anos depois, o Arsenal voltaria ao Brasil para mais uma sequência de jogos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas aí já é assunto para outro vídeo. Se você quiser um vídeo sobre a segunda excursão do Arsenal ao Brasil em 1951, digita Arsenal nos comentários. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!